Olá, bom dia! Começando mais um Resenha de Artilheiro. Eu sou João Paulo Quintela, sou branco, baixo, cabelos castanhos, olhos verdes, uso óculos, uso barba. Estou vestindo hoje uma camisa marrom, calça preta e tênis preto. Está no ar, Resenha de Artilheiro, falando tudo sobre o mundo do esporte para você, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, na Fortaleza FM 90.7 e também estamos no nosso canal no YouTube, Resenha de Artilheiro, tá? E a partir de agora, muita informação esportiva para você. Campeonato Cearense Série B, final da Copa Estado Futsal, Ceará-Fortaleza, vamos falar de Iguatu, Maracanã, Atlético Cearense, Ferroviário, Tirol, muita coisa boa, Floresta também, além de Copa do Mundo, em especial Seleção Brasileira. E para trocar ideia, bater um papo e analisar com a gente, eu convido mais uma vez o comentarista que deixa você na cara do gol, Hugo do Vale. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente na TV Fortaleza 7.2, na nossa amada e querida, e eu sou ouvinte fiel da nossa rádio Fortaleza FM 90,7. Rádio. Já escutei hoje nosso querido André Capiberibe, hoje que ele fez o jornal, não foi a nossa diretora Jocacha Pimentel, e aí com o time todo trabalhando, Fernanda Barrocas, Leonardo Pedreira, todo mundo imbuído aí para colocar essa rádio mais lá para cima. Eu que sou ouvinte cativo e faço sempre o compartilhamento do conteúdo, né? Fora as nossas redes sociais que estão bombando, viu? Agradecer o nosso querido Alisson de Queiroz, que está dando um baile lá, um show de bola. Você que precisa de informações, de vídeos, de cortes, né? Os nossos parceiros convidados que vêm para cá. Então a gente está bombando, esperando por você, esperando sua audiência, esperando que você compartilhe também o nosso conteúdo. A propósito, só fazer essa propaganda também das redes sociais. Batemos um papo com Bruno Formiga, da GETV. Foi um papo muito legal, está bombando aí, está todo mundo comentando aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro sobre esse episódio lá com o Bruno Formiga. Foi uns 15 minutos, 10 minutos mais ou menos, muito legal. E os cortes também já estão nas redes sociais. Cara, deixa eu começar. Tem um agora para meio-dia, terminou o resenha, você já vai no Instagram que já vai ter o primeiro corte. Bruno Formiga falando de quem? Menino Ney. Tem que ser, né, meu amigo? Menino Ney, exatamente. E mais do que nunca, a gente está esperando que o homem jogue, viu? Cara, agora é o seguinte, eu queria aproveitar a deixa do Hugo do Vale com essa sua introdução, apresentação, e celebrar o dia de hoje. Sabe o dia de hoje? Hoje, 15 de junho. Aniversário da Fernandinha Fernanda Barrocas. Deus te abençoe, Fernanda. Você é uma pessoa muito especial para a gente, faz parte da nossa equipe, temos o prazer e a satisfação de estarmos na mesma profissão, no mesmo ambiente de trabalho e falando das coisas que a gente ama, que é o esporte. Deus te abençoe, sucesso, prosperidade, saúde, muito amor, verdadeiras amizades que você merece. Você é uma pessoa show de bola e cheia de paz. Cara, o Resenha de Artilheiro conquistou muita coisa nessa caminhada, né? Várias participações, mas eu costumo dizer que a presença da Fernanda é uma bênção dentro do Resenha de Artilheiro, deu outra cara, é uma outra situação, ela que se dedica bastante, a gente sabe o quanto que ela tem de demandas, né, para a rádio, mas mesmo assim, sempre mandando aí o conteúdo do Fortaleza Esporte Clube, o time dela, né, o time da Dona Nízia, da Letícia, enfim. Então, só agradecer a Deus pela sua presença dentro do nosso projeto e agradecer a Deus pela sua vida. Tomara que essa data se repita por mais vezes possível. Show de bola! Meu povo, a seleção brasileira começou a sua caminhada em busca do hexacampeonato mundial com um empate. Na estreia da Copa do Mundo de 2026, o Brasil ficou 1-1 com o Marrocos em partida realizada no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos, tá? Apesar do resultado, a atuação da seleção brasileira deixou algumas preocupações. O Brasil encontrou dificuldades para controlar o meio de campo e sofreu com a intensidade do adversário em vários momentos da partida. Ainda assim, o empate garante o primeiro ponto da equipe no grupo C. Hugo, cara, fala pra gente como é que foi essa partida, o que você viu e quais foram as suas primeiras impressões, agora sim, de fato, a seleção brasileira na Copa do Mundo. Rapaz, tomara que o susto tenha ficado só no primeiro jogo, né? Porque realmente foi um susto. E a gente falando de primeiro tempo, aí é que o susto foi maior mesmo. Estranhei a escalação do Ancelotti, a gente estava trazendo aqui uma outra escalação. Ele trouxe o Ibañez para o jogo, mas a gente sabe, né? Quem acompanha futebol já há
há pouco tempo, até que ter cuidado para poder falar sobre isso, né? A gente que acompanha futebol, que houve aí um alvoroço nas redes sociais por uma declaração do Romário, que eu não vi nada demais, nem a Fernanda Gentil que participou, mas enfim, né? Mas pra gente que acompanha futebol sabe que a função do Ibañez pelo lado direito não é como lateral, né? E aí lateral a gente sabe que tem outras funções que exigem, né? Ele tem até um passe apurado, né? Ele é um jogador que tem uma voluntariedade ali pelo lado do campo onde consegue defensivamente ajudar, mas a função que o Ancelotti o colocou, para ele avançar, ele acabou deixando a desejar. E com isso, deixando a desejar o lado direito do campo, que ainda contava com o Casemiro, que é um jogador de experiência, mas não tem a mesma intensidade de antes. Então ele é um jogador que hoje, ele trabalha mais na cobertura dos jogadores do meio campo, assim como também num primeiro combate aos jogadores de defesa. O Ibañez não tem aquela característica de ir à linha de fundo, não tem a característica de ser um jogador para levantar essa bola na área, para aproveitar, inclusive, a presença do Igor Thiago, que foi outra surpresa como titular. Esse jogador que vem fazendo muitos gols na Premier League, mas na seleção brasileira, no seu primeiro jogo, não foi tão bem. A entrada do Douglas Santos, que para mim foi o jogador mais regular da seleção brasileira, eu era um que nem queria convocá-lo. Mas ele mostrou nesse jogo que tem aquilo que a seleção brasileira precisa, principalmente na parte defensiva pelo lado esquerdo, para dar um apoio ao Vinícius Júnior, que teve mais liberdade de jogar, inclusive fez um dos gols, assim como também proteger o Gabriel Magalhães, que de vez em quando gosta de subir para poder tentar a jogada aérea. A entrada do Douglas Santos transforma o Ibañez num lateral também. Se o Douglas Santos não entra ou se o Ibañez não é colocado ali como lateral, a seleção brasileira tem de fato uma linha de 3 jogadores na defesa. Essa situação pode ocorrer colocando o Douglas Santos para jogar um pouco mais na frente, mas isso não aconteceu. Então vejo que o maior problema da seleção foi esse, que teve que centralizar o jogo e não contou com a boa atuação no meio campo. Para mim, o setor que mais comprometeu de fato e também decepcionou, se a gente pode falar em decepção, foi o meio campo da seleção. Casemiro muito abaixo, né? Um jogador que nos treinamentos, a gente estava até comentando sobre a voracidade, né, nos treinamentos, quase machuca o Rafinha uma vez, quase machucou o Wesley também. Mas, o Endrick também, mas no jogo acabou meio que perdido. A verdade era essa. Assim como o Bruno Guimarães, que dos 4 ali que atuaram um pouco pelo meio campo, foi o que menos errou, né? O que mais errou, o Lucas Paquetá. Infelizmente, o jogador responsável por aquela saída de bola, inclusive depois, no segundo tempo, até melhorou, até a hora de sair, junto com o Rafinha. 90 minutos dentro do campo, não conseguiu produzir aquilo que se espera do Rafinha como um jogador camisa 10 do Barcelona e campeão espanhol atual. Não dá para você querer só do Rafinha aquilo que ele produziu. Eu acho que o Rafinha está se aproximando muito do que o Raí foi em 94. E o Raí só jogou, se eu não me engano, 1 jogo ou 2. Logo foi substituído pelo Mazinho, que deu uma sustentação melhor à seleção brasileira. Acho que é isso que o Brasil está precisando. Fora isso, a gente também perdeu, com o Rafinha não jogando tão bem, o lado direito do campo, que é um lado direito que a gente tem várias opções que possa ser muito mais incisivo por aquele lado. Tem Luiz Henrique, tem o próprio Endrick, tem o Ryan, que são jogadores que podem ajudar o Vinícius Júnior, que atua pelo lado direito. Acabou centralizado só naquele canto ali, só onde o Vinícius atua, e a seleção ficou um pouco pragmática, né? Como a gente gosta de falar. Sem falar no Igor, né? Que a gente já citou aqui que não foi bem, perdeu um gol inacreditável para um artilheiro de Premier League, para um cara que está disputando com o Haaland, o prêmio de goleador na Premier League, você errar uma cabeçada daquela ou perder o tempo de cabeçada daquela, fica um pouco bem complicado. Espero e acho que vai acontecer algumas mudanças para o jogo contra o Haiti. E muito cuidado, porque essas mudanças, as poucas que podem acontecer, podem trazer uma ilusão, até porque o Haiti está muito longe de ser o Marrocos. Lembrando do Marrocos também, que a gente não faz muita menção, mas é um futebol que está em tremenda evolução. Campeão mundial no Sub-20, 3º lugar na Copa do Mundo passada, pontuando no ranking, ficando ali entre os 10 primeiros colocados. Então, a gente também tem que ter esse adendo. Tem que lembrar de que a gente não enfrentou um adversário qualquer. E assistindo todos os outros jogos,
você vê o quanto vem sendo surpreendente algumas seleções. Tivemos Costa do Marfim como surpresa, Estados Unidos, para mim, também uma surpresa. Ontem acompanhei o jogo também da Holanda contra o Japão, foi o melhor jogo da Copa que eu assisti até agora. Então, essas surpresas estão acontecendo e a gente sempre falou aqui, inclusive no Câmara da Copa. Sempre tem uma surpresa, todos os anos, né? Assim como foi a Romênia em 94, do Jorge Hagi, né? Isso. Entre outras seleções. Então, a gente vem sempre tendo surpresas. E a seleção brasileira tem que estar preparada. Principalmente agora, porque teve tempo curto, teve desleixo na hora de escolher e saber quem era o treinador, assim como os convocados para ir para a Copa. Tenha calma, tenha paciência, mas eu acho que para o próximo jogo a gente já tem que pensar numa formação diferente. Ancelotti, inclusive, falou, eu não sei se a gente tem um recorte da entrevista do Ancelotti, vamos ouvir, a gente comenta um pouco depois. Pode passar que a estreia, por muitas razões, não sai como você quer, mas temos que seguir, temos que preparar bem o próximo jogo, o objetivo é qualificar, passar a fase do grupo e melhorar com o tempo. Tem alguns motivos, e aí eu entendo isso, tá? Primeiro, era um adversário muito difícil, cara, que joga com a bola no chão, a bola no pé, um lançamento massa, cria muitas oportunidades e pressiona o seu adversário. Esse é o primeiro ponto. O Marrocos é um time forte, e a gente falava isso aqui, não é porque aconteceu o primeiro jogo, não, nós já falávamos aqui a dificuldade. Segundo, é uma estreia de Copa do Mundo, isso é difícil mesmo, E terceiro, várias trocas de técnico nessa jornada de 4 anos, nesse ciclo de 4 anos, e o Ancelotti pegou a seleção há 1 ano. Isso justifica? Não totalmente. Isso são pontos para se observar, mas não justifica totalmente, porque nós falamos aqui que ele até utilizou um time mais ou menos o que a gente imaginava, só que Casemiro deixou a desejar, Paquetá deixou a desejar, Rafinha deixou a desejar. E num segundo tempo, quando entra Luiz Henrique e Fabinho principalmente, que organizou o sistema defensivo, tanto protegendo a zaga, quanto organizando ali na saída de bola, então é possível, nós temos opções. Inclusive, coloca em tela o próximo jogo da Seleção Brasileira, porque Brasil volta as atenções agora para o Haiti. Aí você vai falar, meu amigo, não é possível, vai vencer e vai golear, vai passar por cima. Honestamente, eu também acredito, Hugo do Vale, mas o que o Ancelotti deve fazer não só para vencer o Haiti, mas para organizar o seu time para as próximas rodadas? Eu acho que ficou bem claro nas substituições no segundo tempo, e você foi muito feliz quando você falou principalmente o Fabinho. Por quê? Porque ele é um jogador de contenção, ele é um jogador que hoje atua como volante, mas já foi lateral direito. Né? E a entrada dele junto com o Danilo faz com que tenha sentido o que eu falei agora no início. O Ibáñez, por exemplo, não era esse jogador para estar atuando ali pelo lado direito, tendo o Douglas Santos pelo lado esquerdo e você dependendo de 2 jogadores que façam essa função. O Danilo, mesmo já veterano, né? Ele é um jogador extremamente experiente. Então ele guardou muito a posição e ficou se comunicando sempre ali com o Fabinho. Ora, um se transformava em terceiro zagueiro para o Fabinho subir. Então ali a seleção brasileira taticamente foi organizada. É o ideal? Eu acho que não. Eu acho que a seleção brasileira tem que formar esses 3 jogadores da zaga e tem que ter jogadores do meio-campo onde possa dar uma sustentação para as laterais. Contra o Haiti, é aquilo que eu falei. Qualquer modificação que vai ser feita vai gerar uma diferença, porque o adversário não é o mesmo. Não tem a mesma intensidade. Mas assim, lógico que eu não vou dizer assim, cuidado com o Haiti. Mas o Haiti participou das eliminatórias da CONCACAF e ele deu trabalho para algumas seleções. Tanto é que se classificou. A gente poderia ter outras seleções ali, mas quem ganhou a vaga foi justamente o Haiti. Muito cuidado. Curaçao ontem, por exemplo, fez um gol na Alemanha, onde todo mundo ficou assustado. Aí vem a Alemanha e dá uma indireta para nós, né? Mete logo um 7-1 em Curaçao. Mas brincadeiras à parte, qualquer mudança que seja feita vai surtir efeito. Então, muito cuidado ao analisar a seleção brasileira no segundo jogo. Acho que a gente tem que estar preocupado com a nossa seleção.
O adversário, a gente vai sempre dizer, é mais fraco, é mais forte, ganhou não sei o quê, mas a gente tem que estar preocupado com a formação ideal da seleção brasileira. E oportunizar, né? Não dá para você passar o jogo inteiro contra o Marrocos e você não optar pelo Endrick, você não optar pelo Ryan, que são jogadores de potência, né? São jogadores que vão estar brigando ali com o sistema defensivo do Marrocos, que a gente sabe que é o ponto-chave desse time. Onde tem o maior craque, onde você vai incomodar. E outra, o Brasil ficou muito, assim, aparente onde ia atacar. Era no Vinícius Júnior, que também fez só o gol, diga-se de passagem, né? Errou tudo depois. É um jogador que não tem uma constância. Ele não sabe lidar com essas situações de ser protagonista da seleção brasileira. Acho que isso já ficou claro, tanto para o Vinícius Júnior quanto para o Rafinha. São dois jogadores que estão nos melhores times do mundo, são os principais jogadores dos melhores times do mundo, mas na seleção brasileira não consegue conter a emoção, a ansiedade, não sei. Foi um gol muito bonito do que a gente precisa do Vinícius. O que é? Domina essa bola, traz para dentro e chuta no gol. Demorar muito, aumentar os dribles, isso só vai atrapalhar. Até porque ele tem dificuldade para dar essa continuidade. Então, sendo mais objetivo, nas 3 jogadas que o Vinícius fez, uma, ele puxou para dentro, chutou para o gol, foi gol. A outra, ele serviu o Rafinha, que perdeu o gol, podemos dizer assim, porque o cara estava sozinho. Ele poderia ter dominado essa bola, poderia ter chutado com mais precisão, o corpo mais ajustado. E a outra foi o cruzamento para o Igor Thiago, né, que o Igor Thiago perdeu o gol, literalmente, na frente do gol. Só lembra de Jardel ali, naquela cabeçada. Com a vitória da Escócia ontem sobre o Haiti na primeira rodada, a partida ganha ainda mais importância. Essa partida aqui para as pretensões da seleção brasileira na luta pela classificação para a próxima fase, tá? Uma vitória pode colocar a seleção em situação confortável na tabela antes do encerramento da fase de grupos, quando o Brasil encara a Escócia. Vamos dar uma pausa agora em Copa do Mundo. Eu quero trazer agora as informações do São João do Jaguaribe. É isso mesmo, cara. O São João Futsal confirmou mais uma vez a sua força no cenário estadual. Representante do São João do Jaguaribe, o Verdão do Vale conquistou o bicampeonato na Copa do Estado do Ceará 2026 ao vencer o Ipu por 4-0 na grande decisão. Os gols da vitória foram marcados por Will, Joalisson, Aleph e Índio. Com uma atuação segura do início ao fim, o São João Futsal dominou a partida, controlou as ações e confirmou dentro de quadra a superioridade demonstrada ao longo de toda a competição. Com o bicampeonato, o Verdão reforça a sua posição entre as principais forças do futsal cearense e amplia sua história de conquistas e cenário estadual. E quem traz pra gente... Olha aí, rapaz, deu certo. O excelente, Aí quem domina é ele. Narrador, repórter, o cara é... Comentarista, um ótimo comunicador. Produtor também, né? Então chama o homem. Venha J. Vasconcelos, traga pra gente as informações do futsal. A Rocha. Fala, meus amigos do Resenha de Artilheiro. Neste domingo, dia 14, aconteceu a finalíssima da Copa do Estado do Ceará de Futsal, envolvendo as equipes de São João Futsal e Ipu. As duas equipes decidiram a Copa do Estado em 2 jogos. O primeiro aconteceu no meio de semana no ginásio Júlio Irineu, na cidade de São João do Jaguaribe, com a equipe da casa vencendo pelo placar de 4-0. O segundo jogo aconteceu no ginásio Tonka, na cidade de Ipu, e o São João voltou a vencer pelo mesmo placar. Com as duas vitórias, o time do Vale do Jaguaribe sagrou-se bicampeão da Copa do Estado do Ceará. Vale lembrar que São João é o atual tricampeão do Campeonato Cearense de Futsal, mostrando superioridade e mostrando também qualidade técnica. A equipe do Ipu volta a repetir o feito que fez no Campeonato Cearense, ficando com o vice-campeonato. Aqui vale ressaltar o desmanche que teve o Ipu após a eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Traipu. Deixaram o elenco, além do treinador Ramon Lima, mais de 7 jogadores. E com o elenco reduzido, o Ipu não foi páreo para a equipe do São João, que sagrou-se então campeão da Copa do Estado do Ceará.
Parabéns, Bom mais demais, um excelente trabalho. Né? É muito massa. É bom demais o futsal. É show de bola, show de bola. Parabéns, São João de Jaguaribe, e parabéns também ao Ipu, que chegou à final, mas não foi o suficiente, perdeu os 2 jogos e o São João, mais uma vez, sagrando-se campeão, tá? E parabéns ao Resende Artilheiro, que ganha mais um reforço. Também. J. Vasconcelos aí, o cara é especialista, meu amigo. Ele não só acompanha o futebol, o futsal, mas como também ele participa das transmissões. Alô, alô, já temos o nosso narrador. Até rimou, hein? Ah, garoto. Aí sim, e é bom, hein? E é bom. Haverá sinais, hein? Os comentaristas já tem, né? Repórteres já tem. Narrador chegou. Narrador batendo na porta aí. Qualidade com o pé na porta. Ei, acho que qualidade em transmissão tem. Total. Haverá sinais. Beleza, cara. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Dá tempo ainda. Vamos falar de Fortaleza? Bora. O Fortaleza encerrou a preparação para mais um compromisso importante na Série B do Campeonato Brasileiro. O Lion enfrenta o América Mineiro na terça-feira, às 8 da noite, em duelo válido por mais uma rodada na competição nacional. A reportagem, ela não vai trazer reportagem hoje, nós demos o day off. Day off para Fernanda Barrocas. Para Fernanda Barrocas. Mas enquanto isso, o do Vale vai analisar para a gente essa partida, onde o América está lá embaixo, o Tricolor está na parte de cima, está na briga ali para conseguir este acesso. É o 4º colocado, enquanto que o América é o último colocado. Vitória que o Fortaleza teve muito importante, né? Dentro de casa, quer dizer, fora de casa, agora vai jogar em casa. Isso. São 3 pontos que colocam o Fortaleza no quadro de classificação. A gente sempre torce para ficar em primeiro e segundo colocado, né? O time se reapresentou, treinou. Eu acho que o time está bem, né? Depois da perda da Copa do Nordeste, mas pela forma como se classificou até a final, faz com que o Fortaleza continue sendo um dos principais concorrentes à vaga para a Série A e tem que demonstrar isso em campo. Tanto que está ajudando o seu torcedor, está chamando novamente o seu torcedor. Tem uma promoção aí, não tem? Os ingressos? Não só campeão cearense, não só finalista da Copa do Nordeste, não só na continuidade da Copa do Brasil e estando entre os 4 primeiros colocados, o torcedor do Fortaleza tem uma promoção de R$10 o ingresso para você estar acompanhando esse confronto. E um confronto que muita gente não pode jamais usar a expressão de que o América Mineiro está morto. A gente está falando da terceira força de Minas Gerais. Um time que foi, por sequência, várias vezes campeão mineiro, inclusive disputando com o Cruzeiro, com o Atlético. Então, uma equipe como essa tem que ficar muito ligado para um momento onde vai se recuperar. Teve o Alberto Valentim como treinador, teve o Roger como treinador, talvez esteja tendo um problema interno, porque não é normal o América Mineiro ser o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, que não seja o Fortaleza, o time que o América Mineiro vai mostrar toda essa força. E ele tem condições para isso, pelo time que está sendo apresentado, pelas opções que tem para mudar para o segundo tempo, para manter o resultado, para ir buscar o resultado. Estou com uma expectativa muito boa e que o Fortaleza com essa vitória, já encoste ali na liderança novamente e não saia dali, porque eu acho que é o lugar do Lion, assim como os times daqui do nosso estado, do Ceará também. E eu acho que é isso mesmo, viu? O Fortaleza vai conseguir mais essa vitória e, claro, não pode entrar com salto alto ou com a ideia do já ganhou, mas conseguindo essa vitória, entra de vez para a briga que não deveria nem ter saído. Eu acho que o Fortaleza tem que estar ali primeiro, segundo, terceiro, de fato nessa briga do começo ao fim na competição e ao final, 38ª rodada, que esteja ali entre 1 e 2, para conseguir esse acesso direto, tá? Porque a gente sabe que do 4º ao 6º vai participar de uma outra fase para os próximos 2 conseguir este acesso. Este é o lugar do Fortaleza na última década, Série A do Campeonato Brasileiro, e se for para a Série B, é brigando por título, tá? Então, a gente imagina que hoje também, aliás, que amanhã também seja um jogo interessante, às 8 horas da noite, e eu estarei, não sei se eu diga. Não, vá não. Diga ou não digo? Desse presente e eu estarei lá. Desse presente a Fernando, não vá pro jogo. Já combinei com o Adriano. Estaremos lá. Adriano já comprou o nosso ingresso. Que bom. A gente vai chegar mais cedo, 6h30, 7 horas. Falar nisso, viu, João? Deixa eu prestar uma homenagem aqui. Hoje eu fiquei muito feliz de rever o nosso amigo,
da época do Resenha de Artilheiro. À tarde esteve aqui Cláudio Costa, rapaz. Olha só, rapaz. Dei um abraço no Cláudio Costa. Excelente volante, o homem veterano, joga bola demais. Ele esteve aqui, foi? As nossas resenhas. Ele tá por aqui, eu acho. Não vi não. Tomara que ele ainda esteja por aqui para quando eu for embora dar um abraço nele. Um cara super gente boa. Gente boa. Tu acha? Gente boa demais aí. Tá bom. Então, um abraço, Cláudio Costa e o Filipeta também, né, cara? Filipeta, que dava todo o suporte lá no TP. Que você ganhou a vaga dele, né? Ele era um pé frio, mas aí você ganhou a vaga do Filipeta. Cara, né? Mesmo, né? Foi. Devolva para ele, pelo amor de Deus. Vocês inventaram esse negócio aí. Pessoal, vamos para um intervalo bem rápido e a gente volta para falar de Ceará Esporte Clube, que hoje tem jogo do Alvinegro de Porangabuçu. Vamos falar de Floresta, que infelizmente tropeçou aí no final de semana. Série D, já temos os confrontos definidos da segunda fase da Série D. Vamos bater um papo legal daqui a pouquinho, então não sai não, que é rapidez, já voltamos, tá? Você sabe o que é inclusão? Inclusão é garantir que todos participem de verdade, com respeito, acessibilidade e equidade. Não é favor, é direito. Vamos aqui juntos aprender com o nosso dicionário da inclusão. Prefira alimentos da estação e de produtores locais. Assim você fortalece a economia da sua região e reduz o impacto ambiental do transporte. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Oi, filha, já marcou no médico? Tem café, amor? Quer café? Tem. Você é maravilhosa, viu? Ele dá conta de tudo, hein, menina? Mãe, você sabe onde tá meu sapato? Rapaz, o que seria da gente sem você, hein? Nossa, você resolve tudo. Você sempre dá um jeito, né? Você é guerreiro. Você é forte. Você é incrível. Você é brilhante. Você pode não perceber, mas elas sentem o peso. Mulheres dedicam o dobro do tempo ao trabalho de cuidado não remunerado. Mudar essa realidade é tarefa de todos. Defensoria Pública do Estado do Ceará. Estamos de volta com Resenha de Artilheiro na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e Fortaleza FM 90.7. Uma programação sensacional para você durante todo o dia, tá? Manhã, tarde e noite, pensando em você, uma programação super variada e, lógico, além das nossas sessões solenes e ordinária, a audiência pública, sempre levando até você com muita transparência a TV da Casa do Povo,
Câmara de Fortaleza, sempre pensando no povo, tá? E a gente está aqui com o Hugo do Vale, mas eu quero chamar primeiramente o Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará encerrou também os seus preparativos. O jogo vai acontecer hoje à noite diante do Criciúma pela 13ª já, viu, meu povo? 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e a equipe realizou os últimos ajustes antes da partida no estádio Heriberto Rios, em Santa Catarina. A bola rola às 9h30, às 9 da noite, e o Vozão busca manter a sequência positiva para subir na tabela da Série B. Alisson de Queiroz traz as informações. Nesta segunda-feira, pela 13ª rodada do Brasileiro Série B, às 21 horas, o Alvinegro encara o Criciúma, no estádio Heriberto Rios. Para o compromisso, o Vozão relacionou 21 jogadores e, dentre as novidades, o jovem zagueiro Vinícius Uchella e o atacante Luca viajaram com a equipe. Já o meia Juan Alano e o atacante Wendel Silva não embarcaram devido à lesão durante os últimos treinos de preparação para o confronto. Outro que não viajou foi o atacante Gustavo Prado, que pertence ao Internacional e está emprestado ao Vovô. Mas o jogador deve sair na próxima janela de transferências com destino a Portugal. Após bater o Avaí na rodada anterior, o Alvinegro busca a segunda vitória seguida na competição para encostar na metade de cima da tabela de classificação. Atualmente, o time cearense ocupa o 14º lugar e está a 4 pontos do 7º colocado Criciúma, que tem 20 pontos. Valeu, meu parceiro Alisson de Queiroz. Cara, jogo de hoje, Ceará contra o Criciúma, jogo difícil também. Dificílimo. E de alguma forma, uma pressão para o Ceará, né, cara? Total. Ele já está, como a gente já falou aqui da outra vez, na segunda página de classificação, tendo que se afastar da zona de rebaixamento. Já pensou, cara? Ceará que deveria estar ali no G6, pelo menos, nessa briga pelo acesso, mas nesse momento, 13ª rodada, encarando o Criciúma, tendo quase que como uma obrigação de vencer essa partida. Aquela historinha que a gente sempre fala, né? Do dever de casa, 3 pontos, fora de casa, 1 ponto. O Ceará se colocou numa situação agora de que todo jogo é 3 pontos, até chegar nessa fase de classificação entre os 6 primeiros, para ir pensar nos 2 primeiros, como a gente acabou de falar do Fortaleza. É uma escalada mais difícil, porque as coisas que aconteceram dentro do Ceará fizeram com que o clima ficasse um pouco tenso, principalmente fora do campo, né? Isso vem atrapalhando, né, o trabalho do treinador, o trabalho dos jogadores, dos próprios dirigentes, de quem ficou para tomar conta da parte técnica do Ceará, mas o Ceará tem que passar por todos esses objetivos que não foram alcançados, que é ter a tranquilidade para se trabalhar. Só o campo, só a vitória, só gols vão fazer com que pelo menos a maior parte de quem realmente quer estar do lado para poder, independente de qualquer situação, ver o Ceará numa melhor condição. O Ceará precisa vencer contra o Criciúma por 2 motivos. Primeiro, porque tem que se livrar da zona de rebaixamento ainda. E segundo, porque o Criciúma está acima do Ceará. E o Ceará vencendo fica a 1 ponto do Criciúma. Então é praticamente um confronto direto. Fora que o Criciúma, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro também, tem um histórico assim gigante e uma torcida diferenciada, com um estádio muito difícil de se jogar futebol. Quem vai contra, obviamente. Para quem é do Criciúma, sabe a força que é jogar em casa. Então o Ceará tem vários motivos aí para poder buscar uma recuperação dentro dessa competição. Continuo achando que a comissão técnica tem que continuar. Acho só que o Alisson tem que tomar um pouco mais à frente, porque tecnicamente e conhecer mais o elenco, ele é o cara mais gabaritado. Por mais que o Anderson também esteja lá, vem fazendo parte do clube já há muito tempo, é uma força ali à beira do gramado, pelo nome, pelos times que já treinou, pelo conhecimento que tem de outras equipes. Acho que o Ceará está bem servido por enquanto de treinador. Vamos esperar. Teve o jogo em casa, o Ceará venceu. Vamos esperar o jogo fora de casa para ver como ele se comporta, porque fora ser um jogo fora de casa, é contra uma equipe como o Criciúma, que também está brigando ali para subir para a primeira divisão. Uma equipe de muita tradição, Total. Inclusive quem jogou por lá e é ídolo foi o nosso querido Jorge Veras, ídolo do Criciúma, tem uma história
gigantesca. Jorge Vera, Paulo Baier, Jairo Lenze, que inclusive já jogou aqui pelo Ceará também. E nada mais, nada menos do que o treinador da seleção brasileira, pentacampeão do mundo, Luiz Felipe Scolari, que foi quem foi campeão da Copa do Brasil por essa equipe. É verdade. E o meia Melk? Tem um tal de Lionel Melk. Agora tá certo. Vive grande fase com a camisa do Ceará. Quem fica louco é o Coração de Pedra lá no Maestro da Bola. Rapaz, o Hugo do Vale falando do Ceará, ele que é torcedor do Fortaleza, ele deu azar, o homem enlouqueceu no dia que eu chamei o Melk de Lionel Melk. E pior do que isso, né? Porque o Ceará acabou sofrendo um empate, aí o homem enlouqueceu. Cara, pois é, o Melk vem fazendo uma campanha interessante com a camisa do Ceará e desperta interesse, tá? Por vários clubes no Brasil e no exterior. Normal, né? Normal, inclusive. Normal, aos 19 anos apenas, o jogador recebeu sondagens de equipe como Cruzeiro, mais recentemente Cruzeiro, Bragantino e até de uma equipe de Portugal. Mas apesar de toda essa procura, a diretoria alvinegra deixou claro ao staff e à família do atleta que o desejo é mantê-lo no elenco até o final da Série B de 2026. O interesse não é novidade. No início do ano, a gente falava aqui também que o Atlético Paranaense, o próprio São Paulo e o Internacional, que tem um bom relacionamento com o Ceará, com algumas trocas de atletas, contratações e tal, eles também buscaram informações sobre o jovem. Em março, inclusive, uma proposta chegou até o Alvinegro de Porangabuçu por 1 milhão de euros e foi recusado pelo Ceará. Embora o Ceará Sporting Clube, reconheça que nenhum jogador é inegociável, nenhum, a prioridade nesse momento é garantir a permanência de Melk, pelo menos até o final da temporada, tá? E a estratégia, a gente lembra que é muito parecido com o que foi utilizado com o Eric Pulga, lembra? Ele permaneceu no elenco durante toda a campanha do acesso e só foi negociado posteriormente. Melk, ele tem contrato até 2028 e conta com uma multa rescisória elevada, algo em torno de 7 milhões de euros, o que dá mais segurança ao Ceará em possíveis negociações. Formado nas categorias de base do clube, o meia é visto como, de forma interna, um atleta maduro, dedicado e identificado com a camisa alvinegra. E aí, meu parceiro? Cara, a gente tem que entender que no futebol esse tipo de coisa vai acontecer, né? São 7 milhões de euros a multa e já falam em 5 milhões de euros, verdade. Oferecidos por Bragantino e Cruzeiro. Verdade. Eu, particularmente, entendo que todo o dinheiro que entra no clube é bem-vindo. Também entendo que o Melk hoje é o principal jogador do Ceará Sporting Clube, de ataque principalmente. Tentaria segurá-lo se a oferta fosse abaixo de 3 milhões de euros. Só para explicar, né? A multa são 7 milhões de euros, mas o Ceará aceita negociar a partir de 5 milhões de euros, que foi uma proposta, inclusive, que não é oficial, oferecida por essas duas equipes, tanto o Cruzeiro quanto o Red Bull Bragantino, tá? Então, assim, a torcida saber separar as coisas, né? O momento que o Ceará passa não é bom, esse relacionamento com diretoria, algumas críticas que tem em relação à diretoria, mas negociação de atleta, a gente tem que entender que vai gerar benefícios ao clube. E por mais que esteja precisando subir para a primeira divisão, a gente não garante, a gente não tem a certeza que, por exemplo, o Melk vai continuar para o resto da temporada jogando da forma como ele está jogando. O JP acabou de dar um exemplo aqui do Eric Pulga. Eric Pulga, que foi a sensação na época e tal, se esperou e tudo, está no Bahia. Hoje nem titular é. O Bahia não conseguiu ainda negociar o Eric Pulga da forma como queria negociar e está com o jogador no elenco. O Ceará acabou recebendo aquele dinheiro, né? Em torno de 20 milhões de reais, por exemplo. Então, a gente tem que separar as coisas. Outro jogador também que está na berlinda sobre sair do Ceará é o Dieguinho. É um jogador que daqui a 2, 3 meses, ele já tem o seu passe liberado para ele negociar com qualquer clube sem precisar pagar multa. E aparece um clube do Japão, que é o Shimizu, está oferecendo 3 milhões de reais ao Ceará. Muita gente falando, é muito pouco, é dinheiro de pinga. Você quer 3 milhões de reais ou você não quer nada? Eu me lembro de uma situação de um jogador que eu acho que poderia ter voltado para o Ceará, que é o Raul, né? Conhecido como Raul Lou.
Na época estava no Ceará, não foi tão valorizado assim e tal. O Vasco foi lá, fez um pré-contrato ao final do contrato do Raul e levou o Raul. A sorte foi porque o Raul ainda se disponibilizou a deixar algum numerário para o Ceará. Mas o que pode acontecer nas negociações e que não falam para você é que o Dieguinho pode ir embora sem receber um centavo, o Ceará. Tá? Então a negociação ela é válida e a gente tem que entender isso. 3 milhões de reais hoje ajuda muito ao Ceará. Sem contar que eu acho que é um jogador muito bom, é o melhor jogador do meio campo do Ceará, concordo, mas não é insubstituível. A gente tem aí o Júlio César mostrando um excelente futebol, a gente tem o João Gabriel mostrando um excelente futebol, tem a opção do Matheus Araújo descer um pouquinho mais, tem o Richardson ainda, que ao lado do João Gabriel e do Júlio ele não seja tão forçado, né, a ter que fazer algumas faltas, como jogando ao lado do Lucas Lima, por exemplo, e ainda tem o Zanocelo, que está no departamento médico, mas já vai ser liberado e é um jogador também que pode ajudar o Ceará. Então, eu entendo que perder peças importantes é complicado, mas o clube precisa se estruturar também. Tá bom. Cara, hoje, quando eu cheguei na redação, a gente viu uma notícia, eu fiquei sabendo, na verdade, né? Me falaram na redação, e agora eu vejo que o Fortaleza Esporte Clube, ele traz uma nota. Eu vou falar aqui, tá? O Fortaleza Esporte Clube recebe com mais profundo pesar, a notícia do acidente de ônibus que causou a morte de 7 pessoas na madrugada desta segunda-feira, dia 15, na CE 187, no interior do estado. As vítimas, atletas de basquete e estudantes da rede pública de ensino, disputaram um torneio da modalidade em Juazeiro do Norte e estavam retornando para Sobral. A tragédia aconteceu em Santa Teresa, distrito de Tauá. O tricolor se solidariza e torce para que as vítimas fatais não aumentem, que os familiares, amigos e colegas sintam-se abraçados nesse momento de dor por toda a nação tricolor. Que descansem em paz. Eu não peguei maiores informações, eu estava produzindo o programa, chegou essa informação de que havia esse acidente com a equipe de basquete no interior do estado e agora eu vejo aqui no site do Fortaleza, ele também não traz muito mais informações, a não ser isso que foi lido para vocês, mas a gente também aqui se solidariza com os familiares e amigos e também deseja que sejam confortados, consolados por Deus nesse momento de dificuldade. E da mesma forma como o Tricolor de Aço, a gente ora ao Senhor para que não aumentem as vítimas fatais, ok? Vamos falar de Floresta? O Floresta viveu uma noite amarga nesse domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogando no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Verdão da Vila, Manuel Sátiro, perdeu para o Figueirense, 2-1 de virada pela 10ª rodada da competição. Inclusive, cara, o time cearense abriu o placar aos 38 minutos, mas sofreu a virada, inclusive perdendo um pênalti. Perdeu um pênalti e aí perdeu também essa grande oportunidade. Hugo, analisa o jogo pra gente, a gente vai ver aqui algumas imagens. Cara, é o inacreditável mundo do Floresta, né? A gente quando espera bem do Floresta, aí ele vai e não consegue dar esse retorno, né, para o torcedor e para as expectativas que a gente tem. Golaço do zagueiro Afonso, tá? Isso, um gol muito bonito, né? Inclusive foi lá no 3º andar, como diz o outro, para poder buscar essa bola. Mas como a gente falou, né, a gente espera às vezes um jogo mais difícil para o Floresta, ele vai lá e ganha. Aí a gente espera um jogo um pouco mais fácil pro Floresta, ele vai lá e não consegue render. Essa instabilidade é o que faz ainda, por exemplo, o Floresta não conseguir realmente o acesso para a Série B. E é isso que faz com que um time que consiga trabalhar esses erros para conquistar os objetivos. Jogando em casa, né, diante do seu torcedor, num campo onde já está acostumado a jogar, que dessa vez não foi no Domingão, foi no PV, né? No Domingão também a gente esperou uma situação de vitória, acabou não acontecendo, é que o Floresta tem que atentar para isso. É disso que um time que está preparado para mudar de divisão, um patamar maior, necessita no seu DNA. Não pode ter essa instabilidade. Todo mundo muito na expectativa de que o Floresta conquistasse esses 3 pontos, porque faria com que ele ficasse na situação de zona de classificação, que já era boa, ótima. Né? Com a derrota, já fica ali com a aproximação de alguns clubes que podem tomar, né, a sua vaga dentro da zona de classificação, que são 8, por exemplo,
né, para poder passar para a próxima fase, que é a segunda fase da Série C. Beleza, e o gol aos 49 do segundo tempo, um belo golaço, gol, por né? sinal, um belo gol, mas aquela velha história, né? Final de jogo, cara, 49 minutos e até 50, enfim. O Floresta, com esse resultado, caiu para a 9ª colocação. Já ficou fora. Saindo da zona de classificação, agora tem 15 pontos e precisa se recuperar para poder conseguir essa classificação para a próxima fase, tá? Tivemos aí a última rodada da primeira fase da Série D. Infelizmente, tem os jogos aqui? Infelizmente mesmo. Se tiver aí, infelizmente, o Tirol, que bastava empatar para se classificar, perdeu. É bem verdade que a equipe é forte, tá, gente? A gente não está aqui dizendo que era moleza, não. Pelo contrário. É o campeão piauiense. É o campeão piauiense, segundo colocado do seu grupo, é um time forte, eu sei disso. A gente entende isso. E era o jogo para o Tirol era fora de casa. Mas um empate, cara, era o jogo da vida ali para poder conseguir essa classificação. O Atlético Cearense também perdeu, ou seja, também perdeu a oportunidade de classificação e o Ferroviário só reforçou aquilo que já estava garantido, a sua classificação na primeira colocação, Hugo. Cara, pois é, lamentar, né? Porque assim, poderiam ter ido 2 do Ceará e 2 do Piauí, né? Acabou que o Piauí invadiu lá a zona de classificação, ficando só o Ferroviário, que já tinha garantido, né? Mesmo assim, com um jogador a menos, ainda ganhou do Fluminense, né? O Piauí acabou ajudando o Altos do Piauí também, porque por conta dessa vitória no Tirol, o Altos, né, toma a vaga do possível, que era o Tirol. O Atlético já não tinha condição, e aí a gente lamenta, né? Porque a gente poderia ter 4 times, né, na fase de classificação, na próxima fase, e agora a gente só vai com Ferroviário, Iguatu e Maracanã. Já é um bom número, já é um avanço do nosso futebol. Lembrar que isso tudo é construção, né? Times que, inclusive, como o Floresta, né, que era de bairro, hoje são times profissionais que estão disputando a Série C. Né? E a gente tem aí também exemplos de clubes parecidos com o Floresta e não, que estão passando de fase, como o Maracanã, o próprio Iguatu e, lógico, o tradicional Ferroviário, que dessa competição já é campeão 2 vezes. Verdade. Próximos jogos, né, a próxima fase nesse caso, já temos aqui as confirmações, as partidas definidas. Tá aí, cara, olha que legal. O Iguatu, que já havia se classificado, vai encarar a Tuna Luso. Tuna Luso, um time difícil, né, e tradicional também. Do Pará, né? O Ferroviário encara o Central. Central de Caruaru, de Pernambuco. De Caruaru, de Pernambuco. E o Maracanã Imperatriz. Encara o Imperatriz. Aí tem um detalhe. Todos os nossos times jogam a primeira partida fora e decidem em casa. Pela classificação, que foi muito boa, né? Pela classificação. Iguatu primeiro, Maracanã segundo do seu grupo, o Ferroviário primeiro do seu grupo. Então, jogam a primeira partida fora e decidem em casa. Deixa eu ver se até antes do programa ainda não tinha a data definida. Não tem. Só os adversários, mas a data ainda não está definida. Fica para sexta. Sexta-feira a gente traz essa informação. Ou então, também no Instagram do Resenha de Artilheiro, você pode ir lá e ter essas informações. Que a CBF tem um lance aqui curioso, porque o Maracanã, das poucas vezes que o Júnior saiu, né, para fazer algum trabalho fora Maracanã, um deles foi o Imperatriz. Né? Que inclusive ele conquistou lá um acesso, se eu não me engano, ou foi campeão. Uma coisa dessa forma aí. Então aqui pode ser já um ponto positivo, né? Pelo menos assim, as instalações, conhece tudo, né? A respeito da estrutura do Imperatriz. O Tuna Luso, para mim, é uma surpresa, que fazia muito tempo que não estava no cenário, né? Como diz o Brincalhão, né? Era um time fora de série. Né? É um time antigo e tradicional, mas faz fora tempo. De série, né? E o Central, que também é o time que revelou, para quem não sabe, Sérgio Alves de Lima, o Carrasco. Exatamente. Né, num jogo contra o Ceará, que inclusive ele fez 2 golzinhos, ele foi contratado naquela época. Boa sorte aos times cearenses. Show de bola. Cara, para a gente fechar nossa última pauta aqui do nosso programa, o Itapipoca é o grande campeão da Série B do Campeonato Cearense de 2026. Em uma decisão emocionante realizada na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, o garoto travesso venceu o Icasa nos pênaltis por 5-3 após empate por 1-1 no tempo normal. O Icasa até saiu na frente com Edson Cariús, mas Cláudio Júnior deixou tudo igual para Itapipoca, levando a decisão para as cobranças de penalidades. Nos pênaltis,
o time do Litoral Oeste foi mais eficiente e confirmou a conquista do título estadual da 2ª divisão. Vale lembrar que o Itapipoca e Icasa já haviam garantido o acesso para a elite do futebol cearense ao avançarem para a final da competição. O Itapipoca eliminou o Crato e o Icasa eliminou o Crateús na semifinal, tá? Com a conquista, o clube chega ao seu terceiro título da Série B do Campeonato Brasileiro, 2026, 2002, 2013. Na verdade, 2002, 2013 e 2026 são 3 títulos que o Itapipoca conquista. Cara, tá aí mais um título e havia já conseguido acesso à elite do futebol cearense. Primeiro, parabenizar a todas as equipes que fizeram uma Série B, na minha opinião, ao nível de Série A do Campeonato Cearense. Para quem assistiu aos jogos, tiveram muitos jogos bons, inclusive as semifinais e finais. Finalizador. Parabenizar aí a equipe do Icasa, né, que vem retornando com um pouco mais de estrutura, o professor Raimundo Wagner, né, que foi o treinador da equipe do Icasa e fez com que o time chegasse até a final e conseguisse o acesso. O título é importante, mas a gente tem que valorizar o vice-campeonato e principalmente o acesso para a Série A do Campeonato Cearense. Já a equipe do Itapipoca, eu acho que merece um pouco mais de parabéns, não só por conta do título, mas também pelas dificuldades que já enfrenta o Itapipoca há algum tempo, mas existe um trabalho muito forte na cidade para poder trazer realmente o Itapipoca. Eu, particularmente, até passei por alguns momentos dessa luta, que na época que o Sérgio foi técnico do Itapipoca, a gente foi até lá prestigiar o trabalho, né? E por muito pouco ele não conseguiu um acesso. O acesso chegou para a Série A, a gente sabe da história do Itapipoca no Campeonato Cearense, o trabalho que vem sendo feito. Conversei mais cedo com o secretário Josa, lá do Itapipoca, inclusive convidando para vir aqui para o Resenha de Artilheiro, quem quisesse vir, né? E parabenizar o Dema, né, cara? O folclórico Dema, meia atacante do Ceará, quem não lembra dele, na década de 90, participou do tetracampeonato do Ceará, jogando contra o Fortaleza, inclusive, pintando os cabelos de preto e branco, fazia um alvoroço danado. Dizem, né, que é o Clodoaldo do Ceará, né? Na época ele fez muito bons jogos e trouxe títulos para o Ceará. Agora, como treinador e conhecido como Dema Guerreiro, ele consegue aí o título da Série B do Campeonato Cearense e muito emocionado, até ele falou aí pelas redes sociais. Parabéns ao Itapipoca, tanto o Itapipoca como o Icasa, assim como o Crateús, o Resenha de Artilheiro está de portas abertas para recebê-los, para poder falar sobre futebol e falar também do projeto que foi futebol cearense. A gente está apostando todas as fichas. Dema que veio do Pará, se eu não me engano. É paraense. É paraense. Clube do Remo. Clube do Remo. Cara, assim nós chegamos ao final. Muito obrigado, Hugo do Vale, pela... cara. Bom. Muito obrigado pela análise mais uma vez, os comentários sempre brilhantes, cara. Obrigado. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado a você que está acompanhando a gente via TV, ou via pelo rádio, ou pelos nossos canais de interatividade. Vai lá no YouTube, tem muita coisa bacana. O conteúdo que o Maestro da Bola fez junto com Na Cara do Gol, lá no FutePro Expo. A gente conversou com várias pessoas bem bacanas do nosso futebol para contribuir. Papo legal, descontraído, coisa séria. Tem Magno Alves, tem Sérgio Alves, tem Lúcio Bala, tem Bruno Bechara, Formiga, tem Bechara, Roger. Tem uma galera, tem Juba, tem o Roger, né? Então, enfim, obrigado mais uma vez e até sexta-feira. Quinta tem? Quinta não, sexta-feira e sábado, né? Não tem. Tá. Quinta é a gravação, desculpa pessoal, coisa interna aqui, mas até sexta-feira. Show de bola, cara, que legal a gente bater um papo sobre o mundo do esporte, nesse sentimento de Copa do Mundo, é muito bacana, tá? Assim a gente fecha mais uma edição do Resenha de Artilheiro. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua audiência. Espalha para todo mundo que estamos aí nas plataformas de interatividade, Resenha de Artilheiro, Maestros da Bola, Na Cara do Gol, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Você encontra aí muita informação com essa dupla, João Paulo Quintela e Hugo do Vale. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio Jungle.